Olá pessoal, tudo bem? Mais um encontro nosso, mais um momento para tratar de um assunto histórico e nos ajudar na melhor compreensão dessa disciplina tão maravilhosa que é a história e cada vez sabendo um pouco mais do caminhar da humanidade, que é o nosso caminhar. Quando nos predispomos a ler um pouco mais de história, conversar um pouco mais sobre os acontecimentos na história. Isso nos leva a refletir o caminhar da humanidade para que possamos melhorar. Não podemos ver a disciplina de história apenas como algo para observar o passado, mas nós olhamos esse passado, refletimos sobre as consequências que esse passado traz para o nosso dia a dia e com isso também planejamos melhor o nosso futuro ou talvez se não planejamos ou tentamos errar menos nesse caminhar. Então, cada encontro nosso, estamos observando aqui, por exemplo, a formação do Brasil e como é importante ver essa formação do Brasil com a ideia de melhoramento dessa sociedade e principalmente do nosso meio político, e político no sentido de cidadania. E a história nos ajuda muito nessa missão. Olha, nos nossos últimos encontros, na verdade a gente vem aqui a alguns encontros, algumas aulas, tratando de um período histórico muito longo, e infelizmente muito longo, que é o período colonial. E aí por isso que eu estou dizendo infelizmente, passamos muito tempo, né, sendo colônia portuguesa, e em alguns aspectos isso atrasou bastante o nosso desenvolvimento. Isso fica visível quando nós, no nosso último encontro, estava analisando ali a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Porque parece que naquele momento, quando a corte desembarca aqui, ficou mais visível o nosso atraso. O nosso atraso em relações principalmente educacionais. Isso, de fato, será um grande peso que o Brasil talvez levará por mais algum tempo. A vinda da corte portuguesa para cá, ela automaticamente vai mexer bastante com a história do Brasil. Quando você tem a transferência da corte para o Brasil, significou naquele momento a transferência de todas as atitudes políticas, econômicas de todo o Império Português para uma cidade que seria o Rio de Janeiro. Então, Lisboa, a bela e antiga Lisboa, perdia o posto ali para o Rio de Janeiro. Na verdade, nesse momento, como ficou claro o nosso atraso. Mas bem, a vinda da corte portuguesa para o Brasil, para alguns, acelerou o nosso processo de independência. Para outros, talvez tenha atrasado. Independente disto, a vinda da corte deixou mais claro que o processo de independência viria. Até porque, vamos lembrar que quando estamos a esta altura falando de independência, no período joanino, e só lembrando aqui, o período joanino, esse período que a corte, sob a liderança do príncipe João, que aqui no Brasil se torna Dom João VI, então esse momento que a corte portuguesa está aqui é o que nós chamamos de período joanino. E ali naquele momento, o horizonte de independência ele foi ficando mais claro. E ele foi ficando mais claro não porque o Brasil fosse ali uma vanguarda, mas na verdade porque outros países, outras colônias saíram ali na frente. Então, falar de independência no Brasil no período joanino não era uma novidade ali para a América. Vamos lembrar que a gente já tem os Estados Unidos independente, o Haiti e alguns dos nossos vizinhos latino-americanos também já
estavam ali gozando de independência em relação à sua metrópole europeia. Então, a ideia de independência ela já vai ali se concretizando. Outro ponto também é você imaginar que também, mesmo quando você está tratando estritamente de Brasil, também já não era novidade essa questão de pensar, de se falar na questão de independência. Quando voltamos um pouco, ainda no século XVIII, nós tivemos ali a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, e foram movimentos que falavam de independência. Foram movimentos que nós chamamos ali de revoltas anticoloniais. Já vinha com ideia, por exemplo, de república. Então, o que vai acontecendo agora no Brasil é que isso vai cada vez tomando mais corpo, esse momento da vinda da corte para cá. Mas, estritamente, nesse período joanino, você terá uma revolta no Brasil que será um grande passo para que aparecesse com maior nitidez o que é que pretendemos em relação à metrópole portuguesa, quando se tratava de independência. E isso será o que entra para a história conhecido como Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana, que também alguns autores gostam de chamar de Revolução dos Padres, já que nós vamos ter um grande número de clérigos participando aí dessa revolta. Quando é que ela ocorre? 1817. 1817 estoura a Revolução em Pernambuco. E essa Revolução Pernambucana ela vai deixar claro, ela vai exprimir o que pensa uma parte da sociedade. Mas vamos relembrar aqui essa vinda da corte. Olha, a família real portuguesa, sob a liderança do príncipe regente João, e por que é o João que está como príncipe regente? Porque a sua mãe, Dona Maria I, ela é considerada nesse momento demente. Então, talvez ali ela com algum problema de saúde, e o diagnóstico para a época foi colocado como demência, ela é afastada da liderança do comando português. Então, quem fica nesse momento sobre essa liderança é o João. E nesse momento de acomodação política dentro de Portugal, você vai ter um embate entre ingleses e franceses. E a briga entre ingleses e franceses na Europa leva o Império Napoleônico francês a decretar o bloqueio continental, proibir que os países europeus comercializassem com a Inglaterra. Só que o que nós vamos ter é um Portugal que depende economicamente do comércio com os ingleses. Então, ficando do lado da Inglaterra, a decisão para preservar a corte portuguesa foi a transferência de toda a corte portuguesa, de todo o aparelho burocrático, administrativo, econômico para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Houve aí a transmigração da corte e ao desembarcar aqui, o Brasil ele vai ganhando cada vez mais cara de nação. Ocorre a abertura dos portos, onde Dom João vai abrir os portos do Brasil às nações amigas, para que você tivesse uma entrada melhor de produtos aqui no Brasil. E quem vai se favorecer com isso é a Inglaterra. Os ingleses ali vão ser os grandes beneficiados com isso. Bom, o Brasil tem a abertura dos portos, a capital Rio de Janeiro vai ganhando ares de cidade europeia, com diversas lojas, com muitos produtos ingleses, mas nós temos aí um problema. E o problema é a sustentação dessa corte no Rio de Janeiro. Isso vai demandar um número grande de recursos. Você pega ali pelos cálculos que devem ter desembarcado aqui no Brasil entre 8 e 15 mil pessoas, os números não são precisos.
Mas se nós pegarmos ali, por exemplo, um número fechado de 10 mil pessoas, tá? Então 10 mil pessoas desembarcam numa cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que tinha cerca de 60 mil habitantes. Quando você observa por isso, já é chocante, porque quer dizer que nós estamos falando de um acréscimo, de um momento para outro, de quase 20% da população da cidade. Então você imagina o que é uma cidade receber de um momento para outro 20% a mais do total de seus moradores. Então uma coisa de imediato que terá inflação. Você vai ter ali inflação. Os relatos mostram que o preço das mercadorias subiram muito. Outro ponto é você imaginar que parte dessas pessoas vieram sendo funcionários públicos, pessoas que trabalhavam para a corte e a própria corte, e ali consumia muitos recursos. Então precisava ali, para manter tudo isso, será um gasto de fato excessivo. Consequentemente, alguém vai pagar a conta por tudo isso. E se é uma coisa que aprendemos aqui no Brasil sempre, é que o povo sempre arcou com os mandos e desmandos dos governos, seja lá qual for. Coube sempre ao povo a parte mais dura, a pior parte nesses momentos de crise e de conflitos e etc. Bom, então quer dizer que nós vamos precisar de mais impostos para a sustentação dessa corte aqui no Brasil. E, consequentemente, isso vai desagradar a muitas regiões do Brasil. Muitas regiões. Você coloca que, por exemplo, houve o desagrado ali no Rio de Janeiro? Houve. Mas como o Rio estava recebendo a corte e ela terminou sentindo um certo desenvolvimento econômico, político e cultural, talvez isso camuflou, mascarou um pouco a situação econômica dos mais pobres. Mas quando você pega regiões mais distantes, que simplesmente era só do ouvir falar, isso ficou mais visível, tá? Os problemas, principalmente econômicos. E aqui no Nordeste, algo ainda mais acentuado. E por que aqui no Nordeste algo mais acentuado? Voltando mais uma vez, fazendo mais uma vez uma conexão histórica. Nós sabemos que com a colonização e a formação da sociedade açucareira, o Nordeste era o grande foco promissor da colônia, com a cana-de-açúcar. Pernambuco torna-se ali o maior produtor de açúcar. A riqueza era muito grande que circulava para Portugal dessa região. Porém, com a invasão holandesa e sua posterior expulsão, a lavoura canavieira entra em declínio. Então, nós vamos ter, a partir da expulsão dos holandeses, eu estou falando 1654, a partir da expulsão dos holandeses, você não terá mais uma pujança da economia açucareira. A própria expulsão dos holandeses leva os holandeses à América Central para produzir açúcar e, consequentemente, concorrendo com o açúcar brasileiro. Então você tem uma produção açucareira que ficou desorganizada por conta da expulsão dos holandeses, o preço do açúcar cai no mercado internacional, o que deixa ali uma situação de fato muito complicada. Então, isso se agrava mais ainda depois da descoberta do ouro. Então você tem, por exemplo, muda o eixo político-administrativo. A capital sai do Nordeste, sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Você tem, economicamente, a situação do Nordeste ela não está mais tão interessante, já não é o açúcar o grande foco, e sim o ouro. E mesmo esse açúcar está com um preço em baixa. Então já é uma situação ali complicada. E para piorar a situação, passando aí a algumas décadas, a vinda da família real. E como eu disse, alguém vai ter que pagar por toda essa conta. Então, quer dizer, você já vai observando aí
as causas para estourar a Revolução Pernambucana de 1817, mas que eu trago aqui para ti em um slide algumas dessas causas do qual iremos comentar aqui. E aí eu te digo aí, ó, você tem causas imediatas, né? O que é que vem de fato fazer com que venha estourar a Revolução Pernambucana? Então você tem a situação na região, você tem a situação no Nordeste, você tem influências externas. Tudo isso vai colaborando para que tenha de fato uma revolução aqui em Pernambuco. Bom, trazendo ali agora separadamente, o que seria cada uma dessa situação? Primeiro, quando ele coloca assim, situação do Nordeste. O que eu tenho uma situação do Nordeste? Eu tenho uma presença maciça de portugueses na administração pública e na economia. Então você olha para o Nordeste e os principais cargos políticos estão na mão dos portugueses. Os principais cargos públicos estão na mão dos portugueses. A economia, por mais que tivéssemos ali já a abertura dos portos, mas economicamente, ainda quem retém essa relação comercial é os portugueses. E isso desagrada muito ali os brasileiros. Então você já tem uma relação ali de embate, você já tem uma relação que nós podemos chamar ali de anti-lusitana por parte dos moradores locais. E junte a isso a criação de novos impostos por Dom João. Por que novos impostos? Porque, como eu disse, você tem um grande número, a corte portuguesa é numerosa e para sustentá-la precisou se criar mais impostos. Há relatos, por exemplo, que dizem que o Rio de Janeiro, que Recife passa a pagar uma taxa de iluminação pública, e olha que eu não estou falando de iluminação elétrica, mas passava-se a pagar uma taxa para iluminar as ruas, só que eram as ruas do Rio de Janeiro. Então Pernambuco, estou dando um exemplo, Pernambuco, Recife, mas diversos outros cantos desse país paga impostos para a sustentação da corte no Rio de Janeiro. Você já tem um motivo aí para a revolta. Vamos agravar aí essa situação, que é a situação do Nordeste. Como é que o Nordeste está ali economicamente? Centrado em cima da produção açucareira. E no caso de Pernambuco, você tem uma grande produção açucareira e uma produção algodoeira. Vamos lembrar que com a Revolução Industrial, os ingleses eles vão precisando cada vez mais de algodão e Pernambuco investiu também nessa área. Então você tem uma grande produção açucareira e uma grande produção algodoeira. Só que estamos falando de um momento crítico de seca. 1816, estamos no auge de uma severa seca. Uma seca que vai causar muitas mortes na população mais simples e, por outro lado, também você terá uma quebra da produção de algodão, uma quebra da produção de açúcar. Então, é uma seca que não mede, até onde ela vai chegar. Ela afeta as pessoas mais simples, mas ela afeta também ali a elite. Situação da região, seca, junte a isso agora os fatores externos. Sim, porque sempre temos que pensar dessa forma. O Brasil não está nesse momento e não estará mais do que nunca a partir de agora, com a abertura dos portos, imune aos acontecimentos externos, principalmente no continente europeu. E não estando imune a isso, você vai ter uma propagação maior das ideias iluministas. Veja, o século anterior era chamado de século das luzes, mas Portugal tratou de fechar ao máximo para que essas ideias aqui não chegassem com força à sociedade. Chegou, com Conferência Mineira, Conjuração Baiana. Agora, chega em Pernambuco. Você pode imaginar assim, ela chega com atraso. Mas na verdade são ideias que não saíram ali do seio da sociedade. Mas ela agora se coloca com mais visibilidade. Junte a isso
dessas ideias liberais a influência em observar a independência dos Estados Unidos, que conseguiram se libertar da Inglaterra com ideias iluministas. Então, quando você junta a situação da região, quando você junta a questão do Nordeste e as influências externas, você vai percebendo aí que, de fato, vai ter motivo de sobra para que estoure uma revolta, ali uma revolta em Pernambuco. A Revolução Pernambucana, ela vai nos legar ali, e eu já vou falando ali desse legado, que é a bandeira do estado de Pernambuco, como te mostro aí. Você está vendo aí a bandeira pernambucana, que na verdade é a bandeira da Revolução Pernambucana. Por isso que você está vendo aí, na verdade, 3 estrelas, representando ali a Paraíba, Pernambuco, a Paraíba e o Ceará. Você tem ali essa representação na bandeira de Pernambuco, adotada até hoje como bandeira do Estado. Tá? E você tem na sequência aí o decorrer dessa revolução, né? Como de fato vai estar sendo colocado a Revolução Pernambucana. Bom, o movimento ele estourou em 6 de março de 1817. 6 de março de 1817, que inclusive é feriado em Pernambuco, 6 de março, estoura a Revolução Pernambucana. Naquele momento é destituído o governo. O governador na época era o Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Ele até tenta resistir, mas é derrubado, até porque há uma grande força nessa revolução. Você vai observando que a liderança da Revolução Pernambucana ela vai abraçar diversas camadas sociais. Você tem a presença ali de militares, de senhores de engenho, de comerciantes, de clérigos. Lembra? Revolução dos Padres. Então, há um grande conjunto de forças em torno dessa revolução. Logo, o governo local não consegue resistir. Ao ser destituído o governo, vão se colocar ali agora um governo provisório. A ideia era que fosse uma república. Então, a ideia é que Pernambuco se separasse junto com outras províncias e até que isso fosse abraçando mais províncias e fosse criada ali, de fato, uma república. Até que isso não ocorra, coloca-se ali um governo provisório. E esse governo provisório ele vai estar com membros dessas camadas sociais que disse. Militares, comerciantes, clérigos, senhores de engenho. Nesse momento já é instituído, por exemplo, a separação dos poderes. E aí nessa separação dos poderes, veja como fica visível aí a mão do movimento iluminista. Porque um dos membros do iluminismo no século XVIII na Europa, o Barão de Montesquieu, vem propor essa retirada da monarquia absolutista. Lembrem-se que o iluminismo era um grande crítico das monarquias absolutistas e ele vinha propor a separação de poderes, com o poder legislativo, o executivo e o judiciário. E isso é colocado em Pernambuco a partir desse momento. Porque perceba, a revolução ela se concretizou. Ela consegue destituir o governo, colocar uma junta provisória e, consequentemente, ali ela está no poder. Esse é um diferencial, por exemplo, para a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que elas vão ser abortadas antes, de fato, de se consolidar. A Revolução Pernambucana não, ela consegue essa consolidação, porém, por poucos dias, e essa também é uma colocação. Tá? Você vai pegar autores ali que vão divergindo quanto à quantidade de dias. Quantos dias durou a Revolução Pernambucana? Quantos dias Pernambuco ficou, de fato, independente, separado do Brasil? Isso gira em torno ali entre 70 e 75 dias. Tá? Alguns colocam 73, outros 74. Ouvi até 75. Não vou estranhar se você fizer uma leitura e colocar um dia a mais, um dia a menos.
volto a dizer, isso é muito questão de interpretação para, para esse momento. Bom, a divisão de poderes, o catolicismo ele foi mantido como religião oficial, não podia ser diferente, estamos falando da Revolução dos Padres, né? E liberdade vai ocorrer uma liberdade de culto. Então, a religião oficial será o catolicismo, mas teria liberdade de culto. Isso, de fato, não foi muito sentido, porque estamos falando de uma sociedade quase que 100% católica. Liberdade de imprensa, esse vai ser um ponto ali interessante também, dar liberdade à imprensa, vai ser abolido alguns impostos. Então, quando você vai olhando a Revolução Pernambucana, ela parece que está seguindo, de fato, esse viés de igualdade, liberdade e fraternidade pregado pelos iluministas. Porém, esta liberalidade ela ficou na porta da senzala. É muito bonito você falar de liberdade, igualdade e fraternidade, mas liberdade para quem? Fraternidade para quem? Igualdade para quem? Você pega, por exemplo, a Inglaterra, ela tira a monarquia absolutista porque ela quer mais liberdade. Mas, no entanto, ela vai subjugando as 13 colônias da América do Norte e os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz sua independência porque vão nesse viés do iluminismo, mas, no entanto, mantém a escravidão. Então, é muito, muito complexo aí a gente entender dessa liberdade, igualdade e fraternidade. E, consequentemente, você percebe que a escravidão foi mantida. Então, se a escravidão ela foi mantida, quer dizer que eu não tenho um viés de tanta liberdade, de fato, aqui no Brasil, mantendo aí essa escravidão. Houve a discussão para a libertação dos escravos? Houve. Havia a proposta, por exemplo, de, pelo menos nesse primeiro momento, acabar com o tráfico de escravos vindo para Pernambuco. Mas não deu para se concretizar. Mas quando você vai pegando ali o movimento, você vai percebendo que o corpo mesmo, a cabeça do movimento, é a elite, insatisfeita, por exemplo, com os impostos. Então ela não quer saber dessa questão de libertar ali os escravos. Mas a revolução ali ela vai se consolidando. Deixa eu mostrar um mapa aqui a vocês. Olha, esse mapa aí seria o Nordeste em 1817, tá? E você está vendo aí o mapa de Pernambuco. Chama a atenção aí para o mapa de Pernambuco, porque você vê que era bem maior. Você tem também aí, veja, comarca de Alagoas. Você vê que a comarca de Alagoas aí era uma comarca que está sob o controle de Pernambuco. Então é uma região ali sob o controle de Pernambuco. E continuando observando o mapa, você tem ali a comarca de São Francisco, o que mostra ali o território de Pernambuco bem maior do que é o território hoje. Então, chamo a atenção para esse mapa, porque o que, é que vai acontecer? Você terá você tem o Pernambuco ali que será derrotado nessa revolução, e uma das penalidades foi perder o controle sobre a comarca das Alagoas. Coloca-se ali que parte dos senhores de engenho em Alagoas se mantém fiel à coroa portuguesa do Rio de Janeiro, a Dom João. Então ganha o direito de ficar sob o controle ali da comarca de Alagoas. Pernambuco é penalizado com a perca territorial, né, mantendo a comarca ali do São Francisco. Outro ponto que gostaria de lembrar é que essa revolução ela tenta ir muito além, né, das fronteiras do Brasil. Quando, por exemplo, o Antônio Gonçalves Cruz, conhecido como Cruz Cabugá, inclusive uma grande avenida ali no Recife, o Cruz Cabugá, ele vai até os Estados Unidos em busca de apoio norte-americano, e ele não consegue esse apoio, o que de fato deixava o movimento ali mais enfraquecido. Bom, tropas enviadas por terra, tropas enviadas por mar, bloqueiam Recife e se coloca ali o fim da Revolução Pernambucana. E é que Pernambuco, qual a situação agora que fica? Você tem um Pernambuco que perde uma parte do seu território, Alagoas. A Revolução Pernambucana nos legou ali a independência, a bandeira. É uma revolta que sempre vai chamar muita atenção porque ela se consolidou, de fato. É um grande marco na história pernambucana. Tanto é que é feriado
até os dias de hoje, o 6 de março, é a data magna do pernambucano. Tá? E aí, automaticamente, você vai percebendo o quanto o Brasil foi mudando com esse período joanino, nesses 2 encontros que nós tivemos para tratar desse assunto. Mas nós vamos caminhando agora para um processo de independência. Vamos lembrar que com o fim do período joanino, a família real volta para Portugal, mas aqui ficou o príncipe Pedro, que vai, digamos assim, orquestrar, estar à frente desse processo de independência, mas esse é assunto para um novo encontro, e eu te espero nesse novo encontro. Que Deus te abençoe. Me segue aí nas redes sociais, tá? Um abraço.